Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui, mais um curso, uma aula do nosso ESD. E para aqueles que estão comigo aqui ao vivo, uma boa noite. E para aqueles que forem assistir num outro momento, um boa tarde, um bom dia a todos que forem assistir este episódio. Hoje nós vamos falar de um assunto bem importante dentro da doutrina dos espíritos, que é o livre-arbítrio. Nós vamos falar um pouquinho desse estado, que todos nós temos de liberdade, até que ponto essa liberdade ela é vigiada, pelas leis e controlada pelas leis, e até que ponto, nós vamos falar hoje também de fatalidade, de liberdade e de fatalidade. Até que ponto a divindade coordena a nossa existência aqui. Se nós somos programados, se nós somos robozinhos, ou se nós temos como modificar a nossa condição de acordo com a nossa existência, com a nossa vontade. Então, o livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Essa liberdade que nós temos de buscar o caminho que mais se adequa à nossa condição, ou seja, à nossa vontade, está previsto nas leis morais. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho essa questão. Somos livres para decidir sobre nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Então, nosso querido Chico Xavier está nos alertando aqui, que sim, somos livres para tomar a atitude que quisermos na vida. Ninguém vai impedir a gente fazer aquilo que a gente quer fazer. Não importa se essa atitude seja ruim ou seja de encontro às leis, mas ninguém vai impedir, porque nós sempre, se a gente quiser realmente, a gente sempre vai querer dar um jeito para fazer aquilo que a gente tem vontade, mesmo que seja uma coisa ruim. Só que o nosso querido Chico está dizendo que tudo nos traz consequências. E estas consequências, então, nós vamos compreender que nós vamos cair em leis naturais que fazem com que a gente resolva as nossas próprias questões. Então, essa liberdade, ela é, na verdade, autovigiada, ou seja, autopunida. Nós punimos a nós mesmos pelas nossas ações. E também temos o mérito das nossas boas ações. Então, isso é uma questão que tem que ficar bem claro para nós, O livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser, ou seja, as nossas atitudes e o nosso livre-arbítrio, ele vai ser sempre proporcional à nossa condição de evolução espiritual. Quanto mais livres somos, mais evoluídos somos. Porque aqueles espíritos mais evoluídos, as atitudes tendem a ser boas para si e para o contexto. Então, essa liberdade elas vão se amplificando através da condição que nós adquirimos. Ou seja, se nós somos ainda muito, muito inferiores, essa liberdade ela vai ser moldada, tolhida, muitas vezes, para que a gente não prejudique a si mesmo e também aos outros, não é mesmo? Então, as leis de Deus, elas são tão justas que elas vão dançando conforme a música, elas vão nos moldando, de acordo com a nossa condição de evolução. Quanto mais nós evoluímos, mais nós temos condições
de viver esse livre-arbítrio com mais condições, com mais amplitude. Quanto menos condição moral e espiritual temos, mais presos somos. Mas presos aonde, irmão Cláudio? Presos às nossas amarras, às nossas prisões que nós mesmos causamos, né, ou encontramos com atitudes que nos levam para erros e apegos e vícios e tudo mais. Então, por essa razão que somos nós que colhemos tudo isso. Então, o que nós precisamos entender? Quero, posso e devo. Ou seja, nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. Então, nem tudo que eu quero, eu posso ter. Não é? Isso depende de escalas evolutivas, depende de méritos, depende de merecimento para que a gente possa ter as coisas, né? Então, nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. Tem coisas que eu posso fazer e adquirir, mas talvez eu não deva. Talvez isso vá de encontro às leis de Deus. E quando vai de encontro às leis de Deus, mesmo a gente podendo, a gente tem que pensar 2 vezes antes de fazer coisas que vão nos comprometer futuramente, não é? Então, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, em relação ao dever, não é o mesmo para todos. Varia segundo a condição espiritual de cada um. Quanto mais inteligente e mais conhecimentos tem o homem, aumentam em profundidade seus deveres para consigo próprio, para com os outros e para com Deus. Pois o dever nasce da razão, como o filho nasce da mãe. Então, quanto mais inteligentes, mais deveres, não é mesmo? Quanto mais inteligente, maior o nosso livre-arbítrio. Mais possibilidades de nós interagirmos na vida nós temos, mas também maior será a nossa responsabilidade. Quanto mais se sabe das coisas da vida, mais responsabilidade temos perante as nossas atitudes pela vida. Quanto mais sabemos, mais vamos ser responsáveis. Porque como vamos ser responsáveis por atitudes que nós não sabemos que é certo ou se é errado, que tomamos às vezes no instinto. Então, os seres que ainda estão vivendo uma vida primitiva, por exemplo, eles têm a liberdade de fazer, a responsabilidade deles é muito menor do que aqueles que que cometem delitos, por exemplo, que são os crimes do colarinho branco, que a gente chama hoje aqui, pessoas cultas, pessoas com conhecimento, que cometem erros, delitos, crimes, por livre e espontânea vontade, e sabem que aquilo é errado. Então, olha a diferença, né? Aquele que está lá nas cavernas, né? Os homens primitivos que cometem erros instintivos, muitas vezes, ou cometem um mal por instinto, e aquele que é inteligente, que sabe tudo e que muitas vezes utiliza a sua vontade para o malefício de muitas pessoas e também de si mesmo, né? Então, a responsabilidade aumenta conforme a gente vai conhecendo. Quanto mais conhecimento, quanto mais inteligência, maior é a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. A quem mais for dado, mais será cobrado, diz o nosso Mestre Jesus, não é? Continuando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, ou seja, das suas escolhas, né? Pela maneira de encarar a vida terrena. O resultado da maneira espiritual
de encarar a vida, é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem conectar-se com a sua própria posição, sem invejar a dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire assim uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma. Enquanto, com a inveja, o ciúme e a ambição, entregam-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Então aqui a gente vê que as escolhas, muitas vezes, elas estão diretamente ligadas à sua condição espiritual, à sua condição moral, né? Quanto mais moralizados e espiritualizados nós somos, mais assertivas são as nossas escolhas. Porque livre-arbítrio é escolha, é saber fazer escolhas. Porque vamos cair numa lei chamada causa e efeito, né, que vai nos cobrar naturalmente aquilo que fizemos de errado, aquilo que prejudicamos, aquilo que quebramos. E esta lei vai trazer de volta para nós estes mesmos acontecimentos ou similares que façam com que eu passe exatamente por aquilo que eu fiz alguém passar. Esta lei é clara, é justa, não é? Então, o livre-arbítrio ele está diretamente ligado ao nosso karma. Ou seja, nós plantamos com as escolhas que fizemos o mal ou o bem. Nós buscamos por si só o caminho que nós queremos traçar e colheremos os frutos. Nós vamos ver mais adiante nos slides a questão da fatalidade e o porquê que não existe esta fatalidade para os espíritas. Por que os espíritas compreendem que a fatalidade ela é conceituada por escolhas, ou seja, acima da fatalidade está o livre-arbítrio, está a escolha. A escolha sempre de poder trilhar o caminho sempre do bem. Mesmo nos piores momentos e nas piores situações, nós sempre vamos ter o livre-arbítrio de escolher o melhor caminho para nós. Isso é uma condição natural do ser vivo, né, do ser humano. Nós podemos escolher entre o bem e o mal. Jamais nós vamos ter uma prova que diga: agora tu vai nascer nessa família e tu vai ser um marginal. Nós nunca vamos ter uma aprovação nesse sentido. Nós podemos até nascer em uma família completamente desequilibrada e a nossa consequência possa ser realmente nos tornar um marginal, por não saber lidar com aquela situação e não saber enfrentar os problemas na qual a gente foi colocado para enfrentar. Então, sucumbir diante da prova e por escolhas, mas nunca Deus vai dizer: agora tu vai ser um marginal, tu tem que fazer o mal. Nunca. Sempre as nossas provas e as nossas expiações, elas são para o benefício do ser humano, porque nós caminhamos em direção à luz. Nós saímos da ignorância e caminhamos em direção à luz. Então, essa fatalidade de dizer: não, eu nasci para queimar no fogo do mármore do inferno, não existe para nós, não existe esse pré-determinismo, né? Nós podemos modificar os nossos karmas, né? Até mesmo a nossa história espiritual, nós podemos modificar com uma encarnação voltada completamente ao bem. Nós queimamos, como diz Jesus, cobrimos uma multidão de pecados com atitudes no amor, no bem. Não é? Então, o pré-determinismo, né, que muitas crenças e religiões pregam, para nós espíritas, não é bem desta forma. Nós valorizamos mais o nosso livre-arbítrio e a
possibilidade de nós sempre escolhermos o caminho do bem e da salvação. No Livro dos Espíritos, na questão 843, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, a gente vem para cá com um projeto de vida. Nós somos projetados aqui nas questões da nossa vida, sabendo que a gente realmente pediu para vir dessa forma, nesta família. Ou seja, as questões mais importantes da nossa vida, elas são projetadas através de um planejamento encarnatório, que muitos de nós, que já habitamos em mundos de expiação e provas, onde a inteligência já está entre nós, a tecnologia, muitos de nós já conseguem ter condições de escolher as suas provas. E aqueles que estão muito aquém ainda da sua condição espiritual, os espíritos que são responsáveis pelas encarnações de todos nós aqui, vão providenciar as encarnações que mais se adequem àquela aprovação que aquele irmão precisa passar. Sempre evidenciando que uma encarnação deve ser para o proveito deste indivíduo e não para prejudicá-lo. Mesmo nas piores provas que nós vamos ser colocados, estas provas, se vencidas com resignação, com coragem, com entendimento, vai fazer um grande bem para o espírito. Ou seja, 60 anos de uma vida difícil representa, às vezes, 1000 anos de uma evolução espiritual. Então, as nossas provações, elas servem para nos ajudar e não para nos tornar piores. Então, meus irmãos, o livre-arbítrio, ele é uma ferramenta para que a gente entenda que nós não somos robôs. O que se programa lá no plano espiritual é o gênero da encarnação, as questões mais amplas, ou seja, a família que eu vou nascer, se eu vou ter alguma doença pré-definida que vai fazer parte da minha aprovação, isso já está definido lá no plano espiritual. Então, lá com 30, com 50, com 60 anos, eu vou ter a propensão de ter essa doença, vou passar por essa privação, vou nascer numa família pobre, vou ter uma provação que seja adequado à minha falta que eu cometi em vidas passadas. Mas compreendendo que são as bases que são feitas lá no plano espiritual. Aqui, nós vamos viver estas experiências com a maneira com que a gente quiser, ou seja, como nós entendermos isso, não é? Então, muitas vezes a gente vem programado para fazer uma coisa e acaba fazendo outra bem diferente. Muitas vezes sucumbindo diante de uma prova, desviando do caminho que foi projetado para nós, e a gente ou não fez nem 10% daquilo que era preciso ser feito, e ainda contrai uma porção de outras dívidas, né? Muitos de nós fazemos isso, e como a divindade ela é complaciva e o tempo para Deus ele é um tempo presente, não importa quanto tempo a gente vai precisar para voltar ao caminho, né? A gente vai sempre ter uma nova oportunidade de se refazer. Mas a gente acaba perdendo aquele tempo valoroso de uma encarnação por muitas vezes tomar o caminho errado, ou seja, tomar atitudes erradas. Mas nós podemos fazer isso porque nós temos o livre-arbítrio. Se nós fôssemos robôs, não agiríamos dessa forma, né? A gente ia fazer exatamente aquilo que está programado e era isso. Mas não, nós somos seres humanos, não é? Então, a 844 diz: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo, né? Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade,
que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama. A criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, conforme nós vamos compreendendo a vida, né? Ou seja, o nosso livre-arbítrio também vai aumentando, né? Nós vamos tomando mais decisões, né? De acordo com o entendimento de cada um, seja decisões boas ou nem tanto, não é mesmo? Então, aqui na evolução do livre-arbítrio, nós vamos ver que na criança nós temos a anomia, que seria a criança ainda não tem capacidade de se resolver sozinha, né? Então ela precisa de um empurrãozinho. Depois nós temos na adolescência, né, a heteronomia, que já é um pouco mais de liberdade para agir mesmo vigiada, né? Os adolescentes ainda são vigiados, principalmente pelos pais, né? Pelos avós, pelos pais, mas eles têm alguma capacidade de, né, interagir na sua vida mesmo, na sua vida de adolescente, não é mesmo? E depois, então, o adulto que já tem a sua autonomia. O adulto realmente ele faz aquilo que ele aprove, mesmo que seja algo ruim. E voltando, né, à lei de causa e efeito, aquilo que nós fizemos de ruim, nós vamos ter que resolver. E aquilo que a gente faz de bom, nós estamos somando ali pontos positivos na nossa cadeia evolutiva. E isso vai nos servir muito, né? Quando a gente acumula coisas boas, a lei também trabalha a nosso favor. Ou seja, serve para atenuar as nossas faltas, quando nós erramos, e serve para termos auxílio, principalmente nas horas mais difíceis e em provações complexas que nós precisamos passar. Então, muitas vezes, esse mérito que a gente adquire através de atitudes boas, esse conta corrente positivo que a gente acumula, através dos atos benéficos, nos serve sempre nas dificuldades, né? Ou também mérito para que a gente possa utilizar esse crédito para os nossos familiares, por exemplo, né? A aula passada que nós falamos da mãe que estava interagindo com o seu filho que queria tirar a sua própria vida. Então, ela usou o mérito que ela tinha através das suas boas ações, porque só o que nos traz mérito são as nossas boas ações e deméritos são as nossas más ações. Então, se nós temos méritos, a gente vai utilizar esses méritos nos momentos mais difíceis da nossa trajetória. Então, menos conhecimento, né? São escolhas ruins. Mais conhecimento, mais possibilidade de boas escolhas temos, mas também a nossa responsabilidade aumenta, ok? Na pergunta 399, do Livro dos Espíritos. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Ou seja, é possível a gente ter uma noção da nossa existência anterior por alguma vicissitude que nós temos hoje, né? Por algum vício que nós temos, por alguma má conduta que temos, ou... Enfim, é possível fazer uma avaliação hoje do que fomos no passado? Né? Essa é a pergunta. Chegando ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, ou seja, no mundo dos espíritos, o próprio espírito escolhe as provas, o que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar.
Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não. Uma coisa procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Então aqui era o que eu tinha falado anteriormente, né? Ou seja, todas as encarnações que nós vivemos, todas as vidas que nós vivemos, elas estão diretamente relacionadas à nossa outra vida passada ou outras vidas passadas. As escolhas dessas provas que nós mesmos fizemos antes de vir para cá, elas são baseadas naquilo que nós fizemos, no mal que fizemos, na destruição que fizemos em outras existências. Então, todo esse projeto encarnatório de uma vida é organizado em cima das ações pretéritas, aquilo que nós deixamos de rastro em outras existências. As pessoas que nós prejudicamos, aqueles que nós matamos, tiramos a vida, aquilo que nós destruímos, tudo isso vai ser revisto numa outra vida. Ou seja, eu vou poder novamente nascer com essas pessoas que eu prejudiquei, eu vou poder agora ter uma outra oportunidade do perdão dessas pessoas, de auxiliar essas pessoas. Se eu matei muitas pessoas, eu vou poder ter uma oportunidade de salvar agora muitas vidas. Eu vou trabalhar em assistência social, num hospital, fazer caridade. As coisas são dessa maneira. A justiça trabalha dessa forma. Ou seja, pegando o erro do passado e fazendo com que as pessoas refaçam os seus erros. Ou seja, que se destruiu, nós temos a possibilidade de reconstruir, seja coisas ou relações. Não é? Então eu vou construir os meus laços afetivos com aqueles que eu prejudiquei, ou os meus inimigos. É isso então que a pergunta 399 quer dizer. Estamos sim sempre ligados ao que fazemos na nossa trajetória anterior. O primeiro passo, então, o estado espiritual, né? O estado espiritual que a primeira coisa que o nosso livre-arbítrio pode nos favorecer é fazer as escolhas da existência e das provas. Ou seja, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, os espíritos lá responsáveis pela nossa vida, eles simplesmente escolheriam a prova para nós e tal. Mas não, como nós temos esse livre-arbítrio, os espíritos usam esse livre-arbítrio e nos pedem que a gente escolha junto com eles aquilo que a gente entenda por uma melhor prova, por uma melhor existência e por uma melhor expiação. Ou seja, eles nos conduzem de uma forma que a gente possa se adequar e se refazer com aquilo que prejudicamos, né? Seja pessoas, né? Familiares, enfim. E aqui, o livre-arbítrio, isso lá no plano espiritual, né? Agora, aqui, no estado físico, no estado encarnado, nós podemos ter o livre-arbítrio de ceder, ou seja, a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos nós estamos voluntariamente submetidos. Aqui é o fato, aqui é a grande chave da gente ter uma boa vida, ou seja, nós temos o livre-arbítrio de sempre escolher o bom caminho. Não somos obrigados a fazer o mal, não somos tolhidos por nenhuma entidade espiritual, nenhum espírito que nos coordena a nossa existência
que agora então eu vou participar de uma facção criminosa nessa existência e eu vou fazer o mal. Não, meus irmãos, nunca. Então nós temos o livre-arbítrio aqui como encarnados de ceder aos encantos da matéria ou a resistir os arrastamentos a que todos nós estamos voluntariamente submetidos. Quanto mais resistência nós temos a tudo isso que nos tira da lei de Deus, mais nós vamos ascender na nossa trajetória evolutiva, ok? Ou seja, liberdade para raciocinar, liberdade para agir, liberdade para escolher que rumo queremos dar à nossa vida. Isso pertence completamente a nós. Nós podemos transformar a nossa vida num inferno ou num paraíso. Nós podemos escolher os caminhos que queremos seguir. Na pergunta 851, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Isso é bem importante a gente compreender. Quer dizer que todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, o que vem ser então o livre-arbítrio? A resposta desta pergunta: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para viver. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino. Ou seja, eu tirei a vida de muitas pessoas na existência passada. E aí, refazendo lá o meu projeto encarnatório, eu decido vir com uma doença terminal, com um câncer, com alguma coisa que me tire a liberdade, que eu dependa das pessoas. Enfim, eu escolhi lá antes de vir para cá. Então, se eu escolhi isso, eu já estou pré-determinando o meu estado físico. Ou seja, eu não vou me livrar desta doença. Isso foi eu que escolhi, junto com com a equipe espiritual que organizou a minha encarnação. Eu achei que esse processo de doença física seria um caminho da minha redenção, ou seja, o meu remédio. Se eu passar por aquela dor, pela aquela privação, eu vou refazer muitas coisas que eu contraí de dívidas, não é? Então, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez. Então, não foi uma fatalidade eu chegar aos 40 anos e contrair um câncer. Foi uma escolha. Foi uma escolha minha. Entende onde é que está a questão da fatalidade? Então, nós escolhemos, e logicamente, quando a gente escolhe algo, isso tem um destino traçado. A vida vai nos levar para esse acontecimento, né, esta fatalidade, entre aspas, que nós pedimos. Porque isso vai ser a nossa prova. Essa vai ser a nossa expiação. Então, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Não tem como eu sair disso, não é? Mesmo que eu venha para cá e faça muita caridade, muito bem, essa caridade, esse bem vai fazer muito bem para mim, mas aquela expiação escolhida é o que vai me dar o up, é o que vai me transportar para uma outra fase. Realmente eu resisti àquela prova que eu escolhi, não é assim? Ou talvez com muita caridade eu possa atenuar esta mesma prova. Eu possa sentir menos dores, eu possa ter a cura daquele câncer, talvez, nesta mesma existência, por eu ter vindo para cá e ter me colocado na situação de solidário, de amoroso, de justo, dentro das leis divinas. Então eu atenuo a minha
a minha provação, mas eu escolhi esta provação. Eu predeterminei o meu destino. Não foi Deus, foi eu, por entender que estas provações vão me fazer crescer. Então, falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, o que ela está dizendo aqui? Que quanto às provas físicas, que nós pedimos para vir, elas vão sempre estar ali, presente, porque nós, coordenamos isso lá no plano espiritual. Agora, quanto às questões morais, essas todas nós podemos ou ceder, ou resistir. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio para mudar, mesmo aqui na encarnação. Eu não preciso passar por esta prova da dor com rancor, com raiva, não, eu posso passar com felicidade. É uma escolha minha. Com entendimento, com compreensão. É uma escolha minha ser feliz. Ninguém me tira essa escolha. Não há um ser na face da Terra, não há um espírito que possa tirar aquilo que eu tenho vontade. Ou seja, se eu quero ser feliz, ninguém me tira essa vontade de ser feliz. Eu posso lutar contra todos os apelos do mal e ser feliz, mesmo nas minhas provas mais difíceis. É isso que os espíritos estão nos dizendo aqui, para que a gente compreenda. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem que ocorrer? Ou seja, são de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podeis prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isto, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer neste mundo. Então, em todos os outros acontecimentos da vida, nós podemos intervir. Nos materiais a gente com muita caridade, a gente consegue atenuar um pouco as nossas provas físicas. Nas morais, a gente pode sempre escolher o caminho do bem, sempre procurar modificar o conceito ali das nossas existências, mas a fatalidade verdadeiramente está no aparecer e no desaparecer. Nisto, nós não temos nenhum concurso. A nossa vontade não diz nada. Ou seja, nós temos hora para nascer e hora para morrer. Nós temos hora para chegar neste planeta e hora para retornar. Isso não depende de nós. E por essa razão, muitas vezes, quando nós tiramos a vida através do suicídio, nós temos um processo muito difícil a restabelecer em nós, porque nós vamos de encontro a uma lei natural, uma das mais importantes. Então, nós não podemos tirar a nossa vida. Só Deus pertence à nossa vida. Então, o nascer e o morrer, nós não temos como opinar, Isso não pertence a nós. Mas o resto tudo, são coisas que a gente consegue, através do livre-arbítrio, poder opinar, poder atenuar ou piorar a situação com a nossa falta de entendimento das leis divinas, não é mesmo? Então aqui, portanto, queridas mães e pais, não se culpem,
a morte ocorreu no momento certo, ninguém a impediria, pois foi uma escolha do espírito, ou seja, a gente programou isso antes, né? É inevitável para todos nós o fato de que vivemos invariavelmente, escolhendo. A condição primordial do livre-arbítrio é a escolha. E para que possamos viver, torna-se indispensável escolher sempre. Nossa existência se faz através de um processo de escolhas sucessivas. Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Ou seja, quando nós assumimos a responsabilidade sobre os nossos atos, paramos de culpar os outros, paramos de culpar a Deus, ao vizinho, ao chefe, ao patrão, né, à esposa, ao esposo, aos filhos, e começamos a ter responsabilidade pelo que acontece conosco, pois entendemos que estamos imbuídos em leis, e todas as coisas que nos chegam ao nosso encontro são reflexos das nossas atitudes do passado. Então, tudo que estamos vivendo é o reflexo da lei. Né? Então, não é o vizinho, não é o chefe, nada disso. São só situações que se cria a própria lei para que a gente resgate aquilo que fizemos. Principalmente as coisas ruins que nos acontecem são reflexo de coisas que nós prejudicamos, ou seja, em detrimento da felicidade dos outros, da liberdade dos outros, acabamos então tendo que resgatar essas coisas, não é? Na pergunta 860, pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então aqui, ó, claro, está dizendo claro que os homens podem mudar a sua situação, até mesmo as suas provas mais difíceis, as suas expiações mais difíceis, pode ser modificado, pode ser suavizado, né? Nós temos uma historinha aqui na doutrina espírita, não me lembro a obra agora, mas um cidadão que era um cidadão espírita, né, praticante, né, da doutrina, médium, trabalhador, trabalhava num centro espírita, fazia as suas palestras, estava vivendo a sua vida tranquila ali, fazendo o que tinha que ser feito, e era uma pessoa de bem, né? E aí, num certo dia, ele estava trabalhando, e ele trabalhava numa fábrica, aonde ele sofreu um acidente e perdeu 1 ou 2 dedos da mão. Perdeu aquele dedo da mão. E ele, por ser um homem muito bom, ele entrou em depressão, não entendeu aquela situação e foi. E as coisas começaram a ficar difícil para ele, porque ele se revoltou contra aquela situação. Ele era realmente um homem que vivia as leis de Deus naquela encarnação, procurava sempre ajudar as pessoas, trabalhava na corrente do bem, né, no exército de Cristo, e aconteceu aquele problema trágico, e ele então se entregou, saiu do centro espírita, se entregou à bebida, depressão, e por toda esta fatalidade que aconteceu com ele, ele se atirou completamente, né? E então ele acabou desencarnando alguns anos depois. Chegando lá no plano espiritual, ele compreendeu que a sua encarnação estava programado que ele perdesse o braço. Ele ia perder o braço inteiro por uma história passada lá que ele
acabou também fazendo algo semelhante para um irmão, em outras existências da vida pregressa dele. Então estava programado para ele perder o braço inteiro. Com a sua atitude dentro da caridade, com o seu entendimento, fazendo tudo o que ele fez, né? Trabalhando para a caridade, sendo um bom pai, um bom filho, um bom amigo, ele teve a possibilidade de não perder esse braço. E ele acabou perdendo, então, apenas 2 dedinhos da mão. Né? Então, tá aí o exemplo de que realmente nós podemos atenuar as nossas dívidas. Como? Fazendo coisas boas. Né? Ou seja, o conta corrente de, né, sempre procurar fazer o bem. O bem, ele cobre uma multidão de pecados, como diz o nosso Mestre Jesus. Né? Aqui vamos pegar aqui, ó, o bem e o mal, como ali nós temos o camarada no centro ali, com 2 caminhos, né? O caminho do mal e o caminho do bem. Aí nós vamos pegar a setinha do bem ali, ó, livre-arbítrio lá em cima, tem a setinha para a esquerda ali, para a direita, aliás, de vocês. Bem, embaixo do bem, te encaminha para evolução, para felicidade e para o crescimento. Então, fazer o bem, tu vai evoluir, tu vai ser feliz e tu vai crescer. Tu vai crescer para onde? Sempre subindo a setinha lá para novas experiências. Tu passou aquela fase, tu venceu as tuas provas, tu vai para um outro estágio. Né? Ou seja, tu foi para a escola, tu estudou, tu te esforçou, tu passou de ano, tu vai para outra série, uma série superior. Vamos ver o mal agora. Livre arbítrio e livres escolhas com relação ao mal. Se nós escolhermos o caminho do mal, nós vamos sofrer, nós vamos ter culpa, nós vamos ter arrependimento. E para onde é que a gente vai? Subimos lá em cima a setinha vermelha, nós vamos repetir a situação. Então, as escolhas ruins realmente é um mau negócio. Nós vamos estar sempre na roda de Sansara, como eu já expliquei aqui para os irmãos, né? A roda dos budistas lá, né? Onde os irmãos não conseguem sair daquela situação, ou seja, eles têm uma oportunidade de te melhorar, vêm para cá para a Terra, cometem mais problemas, voltam, aí mais uma vida de erros e fora das leis, volta. Então, eles vivem nessa roda de Sansara, não conseguem evoluir. É preciso uma força espiritual, é preciso a atitude de um familiar, de um espírito que interaja nesse círculo vicioso, para que esses irmãos consigam, então, ter um rumo de ascensão na sua própria existência, não é? Então, é bem importante que a gente faça boas escolhas na vida. Na 872 do Livro dos Espíritos, resumo teórico móvel das ações humanas, livre-arbítrio. Os atos praticados contra a lei de liberdade, própria ou alheia, nos conduzem à questão do livre-arbítrio, assim resumida. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença de destino. Nós estamos relendo aqui, né, aquilo que já falamos. Então, os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime. Nasceu numa família muito difícil, mas se ele tivesse feito uma boa escolha, ele iria vencer aquela prova de vir numa família difícil,
ia ter os méritos pela escolha. Mas não, ele foi arrastado para o crime, ou seja, ele sucumbiu diante da prova, ele não resistiu àquela prova. Então, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, ao fazer a escolha lá, né, da existência e das provas, lá no plano espiritual, e como encarnado na faculdade de ceder, ou seja, resistir ou ceder ao arrastamento a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe então à educação combater essas más tendências. E aqui nós entramos nessa questão da educação. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Educação. Cabe à educação combater essas más tendências, baseando-se na natureza moral do homem. Pelo conhecimento e pela prática das leis morais, o espírito consegue modificar as suas tendências, tal qual é possível modificar a inteligência através da instrução. Então está aqui uma dica maravilhosa. Hoje, principalmente, tempos como estamos vivendo, nós estamos na era da informação. Não há aquele que não possa ter uma informação na hora, a hora que quiser, para tudo, praticamente tudo. Na palma da mão a gente pode ter a instrução, o conhecimento. Então, o conhecimento liberta das amarras da ignorância, dos vícios, das coisas que nos tiram a razão. Então, instruí-vos. Educa tanto a si como aqueles que estão na nossa volta. Isso vai nos tirar da escuridão, né, das trevas da ignorância. Livro dos Espíritos, na 872, resumo teórico móvel das ações humanas. Se o livre-arbítrio, sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito por praticar o bem. Qual a vantagem, né? Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos. Não tem como. Nós somos responsáveis. Seja qual tipo de situação a gente se encontra, nós somos responsáveis. Nós, se não temos a lembrança nesse momento, podem ter a certeza que as coisas que passamos na nossa vida estão retornando para nós, muitas vezes como uma escola, né, imposta para que a gente possa passar por essas questões. Nos compete então ainda auxiliar aos irmãos de caminhada na medida em que sejam eles nossos pais, mães, esposo, irmãos, filhos, amigos ou a quem quer que seja, assim como Cristo fez em sua passagem sobre a terra. Então, além de nós, né, ter atitudes positivas para conosco, também é de nossa obrigação auxiliar aqueles que estão conosco. Por que isso? Porque na grande maioria das vezes, os nossos familiares foram aqueles que nós prejudicamos em outras existências. E a nossa dívida para com estes seres é exatamente isso: proteger, amparar, educar, amar, né? E ser bom em todos os sentidos para a vida desses seres, deixando um rastro de bondade, de organização, de carinho, de amor, para que a gente possa então fazer a nossa parte, assim como Cristo fez na sua passagem pela Terra. Né? Aqui no livro Dores da Alma, né, algumas reflexões.
livre-arbítrio significa ser responsável por determinação, ou seja, responder pelas suas atitudes, assumir as experiências pessoais e atingir a real compreensão de acertos e erros, decidir por si mesmo, decidir para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Meus irmãos, quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar é lugar, não é mesmo? Se nós não sabemos para onde nós queremos ir, não temos propósito, não temos objetivo na vida, estamos vivendo só por viver, então não importa muito, né, aonde nós vamos chegar, por quê? Agora, se nós sabemos onde nós queremos chegar, como queremos chegar, nós temos um projeto, nós podemos nos organizar, né? Porque se nós queremos ir para o abismo, por exemplo, né? A gente não vai querer, então, ter um transporte de ponta, né? Eu quero ir a pé, então, porque eu vou demorar mais para chegar no abismo, né? Então, eu não quero ter uma inteligência aguçada se eu não sei para onde eu quero ir, se eu não sei nem viver a minha vida. Então, quanto mais possibilidades eu tenho, se eu sou alguém que não sei o que quero, pior para a humanidade. Né? Então, a inteligência, ela pode me prejudicar ao invés de me ajudar, se eu não sei o que eu quero da vida. Então, decidir por si mesmo, assumir as experiências, ter determinação na sua existência, faz toda a diferença. Nós temos que ter esta responsabilidade. E as coisas vão, aos poucos, tomando corpo na nossa vida, não é mesmo? Então, não existem vítimas da fatalidade. Nós é que somos os promotores do nosso destino. Somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. Não é? Então não adianta a gente apontar para os outros, né? Ou seja, Deus é o responsável por... tem gente que se revolta contra Deus, né? A mínima dificuldade que sofre se revolta contra Deus. Ou quando perde um ente querido, por exemplo, né? Não entendem e acabam se rebelando contra a divindade. Então, nós precisamos compreender a vida, né? Quando selecionamos um determinado comportamento, né, cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo este mesmo resultado. E, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. Somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas. Isto é, voltando, cônjuges, filhos, parentes, amigos, conhecidos, porque certamente ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma. Mas, se assim acontecer, é porque nós mesmos cedemos diante da exigência dos outros. Podemos ser sábios ou imaturos. Os sábios são aqueles que assumem a responsabilidade por sua vida, usando de determinação e de vontade, produto de uma sequência de escolhas ao longo de inumeráveis experiências e acontecimentos. São donos da sua trajetória, assumem a sua responsabilidade e sabem que todas as atitudes terão consequências, sejam boas ou não. E os imaturos são indivíduos que não aceitam a responsabilidade sobre os seus atos e constantemente criam álibis e recorrem a dissimulações, culpando os outros, produto de estagnação ao longo de suas experiências, frutos do medo, falta de vontade e de determinação. Então aqui são duas possibilidades, né, dois caminhos, não é mesmo? A culpa é minha, eu a coloco em quem eu quiser. É uma sátirazinha aqui, né? A culpa é minha,
eu a coloco em quem eu quiser. Aqui tem algumas questões aqui que a gente tem alguns alertas, né? Algumas questões para a gente pensar, né? Perguntas para ver como está o seu livre-arbítrio e as crenças diárias que agem sobre as nossas escolhas, ou seja, qual o grau de influência da opinião alheia sobre os meus atos e atitudes? O que as pessoas influenciam em mim diretamente que me causam conforto ou desconforto, né? A gente pode avaliar isso. Ou seja, eu faço realmente as coisas que eu determino, eu tenho um projeto de vida, eu vinculo a minha fé nas coisas que eu vivo, ou eu tenho duas caras, né? Dois pesos e duas medidas. Então, qual o grau de influência da opinião alheia sobre os meus atos e atitudes? Quais crenças cooperam para o meu bem-estar interior? O que me dificulta para ter suficiente autonomia? O que me tira a minha autonomia para tomar as minhas próprias decisões, né? Tem algo que me tira essa autonomia, que me tolhe essa vontade? Se tiver, identifica. O que me impede de desestruturar uma vida plena? Né? O que me impede, aliás, de desfrutar de uma vida plena? O que me impede? É o meu trabalho? É a minha falta de dinheiro? É os meus familiares? O que me impede de eu ter uma vida boa? Por exemplo, de ter um paraíso na minha casa, de ter a minha casa uma casa saudável, psicologicamente saudável, com um relacionamento saudável com as pessoas que vivem comigo. O que me impede de fazer isso? Ah, são perguntas que a gente coloca para a gente pensar, né? Por que costumo fingir para agradar os outros? Por que eu tenho que, às vezes, usar máscaras para não magoar alguém? Isso, até que ponto isso é bacana para nós, né? Ou a verdade pode doer na pessoa, ou a pessoa não está preparada para uma verdade, talvez seja isso, né? Mas por que costumo fingir para agradar os outros? É uma questão. Qual a razão de manter a minha reputação alicerçada em um modelo exemplar? Jesus, por exemplo. Qual a razão de manter a minha reputação alicerçada em um modelo exemplar? Por que queremos ter um modelo a seguir? O que isso pode trazer para a nossa vida? Qual o fruto disso? Qual o benefício disso? Não é? Meus conceitos facilitam a autoconfiança? Então, algumas questões aqui para a gente pensar. Os perigos ao livre-arbítrio. Nós vamos colocar apenas alguns, né? Que estabelecem o clima desfavorável ao desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. O que impede? A culpa, a autopunição, baixa estima e medo das escolhas. Então, muitas vezes nós somos tolhidos a estes sentimentos, né? Muitas vezes nós não queremos agir com autenticidade. Nós somos culpados e a gente se autopune por isso, né? Se nós parar para pensar, todos nós somos culpados. Se nós estamos vivendo em um mundo de expiação e provas, é porque nós ainda temos muito a aprender. Aprender com o quê? Com os erros que cometemos. Porque se não tivéssemos erros, não estaríamos aqui mais nesse planeta. Já estaríamos vivendo num mundo melhor, num mundo regenerado, num mundo feliz. Mas não, ainda estamos vivendo em mundos onde a dor é a mestra que ensina. Então nós aprendemos com a dor. Se nós aprendemos com a dor, é porque não aprendemos com os sentimentos sublimes. Não conseguimos fazer as escolhas saudáveis.
tivemos todas as oportunidades de fazer boas escolhas, mas não fizemos. Fizemos as más escolhas. Então, avaliamos a nossa vida, a nossa situação de vida, o que precisamos mudar, modificar em nós, que vamos compreender que nós estamos neste caminho da evolução por mecanismos, muitas vezes, difíceis. Mas tudo evolui na totalidade. Nós também estamos evoluindo, mesmo que com as nossas condições ainda limitadas, não é? Então, meus irmãos, esta foi a nossa aulinha de hoje, né? Livre-arbítrio, querer agradar os outros, organismo físico, nossas crenças, nosso desenvolvimento intelectual e moral, nossas culpas, tudo está interligado. Nós precisamos trabalhar todas essas questões, principalmente as crenças limitantes, aquilo que nos tira muitas vezes o equilíbrio, aquilo que nos traz sentimentos angustiantes, as nossas culpas, os nossos traumas, tudo isso está envolvido diretamente nas nossas escolhas. Estamos colhendo, estamos desfrutando, né, daquilo que fizemos em outras existências. Então, meus irmãos, vou abrir aqui para nós conversar um pouquinho. Alguma pergunta? Deixa eu colocar aqui. Alguma pergunta? Os irmãos querem fazer? Fiquem à vontade. Pode levantar o dedinho aí para a gente conversar. Não? Nenhuma pergunta? Tudo certinho? Tá, meus irmãos, é um assunto bastante complexo, né? Uma aula bem didática, mas que faz todo sentido. Gente... Nídia, por favor. Se eu não escolher voltar para casa, meu espírito, claro, se eu quiser voltar novamente, mas eu não escolher nada dessas coisas, sei lá, seguir um outro rumo, não escolher assim, essas escolhas que tu falou, é para aperfeiçoar o espírito, para melhorar, no caso, porque eu posso não escolher nada disso, né? Boa pergunta, minha irmã. Eu estava com essa pergunta horas para fazer, aí quando eu não vou fazer. Não, foi ótima a tua pergunta. Deixa eu clarear aqui. Eu vou fechar o teu fone aqui para não ficar dando eco. E vou fechar o da Arlete aqui também, tá? Que está dando eco. Deixa eu clarear essa situação. É bem importante que a gente entenda isso. Quando nós estamos lá no plano espiritual, a gente faz uma leitura da vida diferente de quando a gente está aqui. Aqui no plano físico, a avaliação das coisas, ou seja, a gente tem um valor da felicidade, do entendimento, sempre tomando como base as coisas da Terra, as coisas daqui, do plano físico. Quando nós estamos lá no plano espiritual, a gente consegue avaliar tudo que nós fizemos ao longo da nossa trajetória espiritual. E a gente consegue ver quanta burrada nós fizemos em outras existências, quanto nós prejudicamos, o quanto as nossas ações deliberadas, ou seja, as nossas escolhas do passado, prejudicaram a evolução nossa própria
e também das pessoas que estavam conosco, através do nosso egoísmo, da nossa maldade, de tudo aquilo que ainda é ruim em nós. Quando nós estamos lá no plano espiritual, a gente avalia isso com outro peso e com outra medida. E aí a divindade diz para nós assim: meus irmãos, vocês precisam refazer isso. A única forma de se pagar uma dívida feita ou seja, a lei está dizendo causa e efeito, né? A única forma de nos refazer de um prejuízo que nós causamos a alguém é passarmos por um prejuízo semelhante. É a única forma de eu me refazer. Ou eu tenho que fazer o bem astronomicamente muito, muito bem para que possa desfazer esse mal que eu fiz. Então, o caminho mais curto para que a gente pague a nossa dívida é o sofrimento. E lá em cima nós avaliamos isso. E nós pedimos, não, eu vou assim, eu quero ir dessa forma. Dessa forma, com 60 anos, com 40 anos ali com uma doença ou numa comunidade pobre lá, comendo pão que o diabo amassou, para mim é tranquilo. Muitas vezes os próprios espíritos lá, nossos protetores, eles dizem para nós: olha, meu irmão, isso é muito pesado para ti. Quem sabe tu vai mais... Não, eu quero assim. É assim que me ajuda, eu vou para lá e vou. Isso é uma questão de honra para nós. E a gente avalia dessa forma. A gente vê as coisas com um olhar completamente diferenciado do que quando a gente chega aqui. Quando a gente chega aqui, a gente esquece de tudo isso. Por quê? Porque Deus quer que a gente faça as coisas por espontaneidade, não por cobrança, não por medo. Nós precisamos ser bom porque somos bom, não por eu vou ser bom porque Deus vai me dar tal coisa. Então essa barganha só existe nas crenças aí que trocam dinheiro por casa no céu. Vou comprar minha propriedade lá no céu, então eu vou dar o dinheiro lá pro padre, pro pastor, enfim, pai de santo, seja lá quem for, para comprar a minha liberdade no céu, para comprar a minha felicidade, para comprar a minha paz. Paz não se compra, paz se conquista. Então, nós viemos para cá com esquecimento para apenas sermos bons por natureza. E se nós realmente passarmos por provações e mesmo assim nos mantermos com serenidade, com entendimento, com respeito a Deus, com todos esses sentimentos benéficos que nos constrói, aí nós vamos merecer este pagamento dessa dívida. Né? E muitas vezes nós vamos fazer tão bem para aqueles que nós prejudicamos que vai realmente apagar uma porção de processos difíceis que nós causamos para esses seres. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender. Nós temos uma outra visão lá no plano espiritual e os nossos sofrimentos aqui na Terra, eles são vistos com uma outra visão, com outro entendimento. Ou seja, os nossos sofrimentos aqui, a nossa doença, as nossas privações, são remédios, são pílulas de medicamento que lá nós sabemos disso. Aqui nós achamos que é uma maldade de Deus, muitas vezes. Né? Nos revoltamos contra Deus quando passamos por alguma dificuldade e lá, quando estamos lá, nós entendemos que essa dificuldade é o remédio que nós precisamos para nos curar de nós mesmos, do nosso vício, do nosso apego, das nossas más tendências. Compreendeu, irmã? Mais alguém quer colocar? Tranquilinho? Entendendo. Tudo certo, Arlete? Tudo certo. Ótimo. Muito bom. Então tá, gente. Então nós estamos aí a 1h e 14 minutos de aula.
Eu espero que a nossa aula de hoje tenha sido proveitosa para todos nós, né? Pedindo aqui que os nossos amigos do plano espiritual, os nossos mentores, sempre estejam conosco aqui, né? Nos iluminando, nos protegendo. Sempre quando a gente está aqui reunidos, né? Falando da doutrina de Jesus, da doutrina dos Espíritos, nós estamos trazendo para nós esta atmosfera positiva, né? Então, produzindo os efeitos aqui no nosso lar, né, nos nossos familiares, né, que nós possamos realmente viver esta doutrina de Jesus, né, acima de tudo, a doutrina dos Espíritos e principalmente a doutrina de Jesus, que nós possamos viver esta doutrina no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, interagindo ali nas nossas imperfeições, fazendo boas escolhas, entendendo que estas escolhas vão fazer toda a diferença num amanhã. Então, se a gente quer plantar amor, se a gente plantar amor, serenidade, paz, justiça, não vai ter como nós colhermos frutos ruins, né? Nós vamos colher exatamente aquilo que plantamos hoje. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, agora e sempre, e até a próxima quinta-feira, se assim o nosso Pai permitir. Fique em paz. Tudo de bom. Até sábado. Sábado estaremos lá. Com certeza. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.